Boa noite, irmãs e irmãos. Carinhosamente recebemos a todos, sejam bem-vindos e queremos convidá-los a fazermos a nossa prece inicial, nos preparando de forma mais apropriada para esta atividade de ouvinte, mas principalmente de aprendizado a cada um de nós. Então começamos agradecendo ao nosso Pai Criador, ao nosso Mestre Jesus e a todos os trabalhadores, os benfeitores espirituais que, sob o comando do nosso Pai e do nosso Mestre, cá se encontram, dispostos a nos auxiliar nas nossas dores, nas nossas dúvidas, nas nossas querelas internas, mas, como asseverava o Mestre, buscai e achareis, necessário que busquemos. E aqui estamos, Senhor, em busca do aprendizado que esclarece e liberta, pois que o Mestre também nos dizia que era para buscarmos a verdade, que a verdade nos libertaria. E a verdade é que estamos aqui, nesta casa, nesse momento, e rogamos a Ti, ó Pai Celestial, Mestre amigo, que as Tuas bênçãos possam vir acalentar nossos corações, iluminar nossas mentes e apaziguar nossos corações nessa noite. Que assim seja. Agora eu deixo vocês com o nosso irmão Dalto, que vai fazer a palestra para nós. Então, mais uma vez, boa noite. Sejam todos bem-vindos nessa noite gostosa, agradável. Finalmente estamos tendo verão, né? Depois de alguns meses de frio, de dias não tão calorosos. Mas que bom que chegou o verão, né? A gente já está reclamando que está muito quente, mas também faz parte, né? O ser humano gosta de reclamar, então... Mas vamos lá. Bom... o tema que toca da exposição doutrinária de hoje é sobre as dores da alma. Isso é algo muito interessante, porque dor geralmente a gente sente quando nós estamos enfermos, né? Quando nós temos algum tipo de contusão jogando o nosso futebol, o nosso voleizinho aí no final de semana, que a gente sente essa dor física, mas falar de dores da alma realmente é algo que nos convida a uma reflexão mais íntima, mais detalhada. Até mesmo porque falar de dor da alma talvez tenha uma significação diferente para cada um de nós. A minha dor, a minha aflição, não é a mesma do Ivanor, da Patrícia e de todos que aqui estão. Cada um tem um sentimento e cada um sente essa dor de uma forma diferente. Mas certamente a gente pode afirmar que as dores da alma são aquelas que afetam de alguma forma o nosso equilíbrio emocional, que desestabiliza de alguma forma a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, né, com aqueles que estejam ao nosso redor,
Isso muitas vezes gera tristeza, desesperança, ódio, que pode às vezes até precipitar-nos no nosso retorno à pátria espiritual. Pois bem, mas a gente precisa, ou nós tentamos muitas vezes entender qual é a sua origem, né? E essa origem, ela pode estar presente na nossa atual encarnação, através de traumas de infância, perdas prematuras de entes queridos, ou quizás, e na maioria das vezes, ela vem dessas cargas infelizes que nós trazemos de nossas vidas pretéritas. Esses arrastamentos de nossas condutas, não tanto condizentes com a vontade de Deus, que nos traz provações ou expiações muito dolorosas. Por isso, meus amigos, quando nós estamos aqui encarnados e nós sentimos essas dores, é porque algo está em desequilíbrio, em desarmonia no nosso íntimo. Vamos parar para pensar da seguinte forma. Vou convidar vocês a fazer o seguinte raciocínio. Quando nós estamos com alguma dor, certamente essa dor ela tem uma origem, ela tem uma causa. Então, quando nós buscamos um tratamento aqui no plano espiritual, no plano material, a gente não vai somente buscar alívio para essa dor. Nós precisamos atacar aquilo que está causando essa dor. Se eu estou com uma dor de dente, eu posso, né, tomar algum analgésico, alguma coisa, e ter aquela dor cessada por algum tempo. Mas ela vai voltar porque eu não estou atacando, por exemplo, a sua origem. Se é um canal. Se eu não tratar desse canal, eu posso passar o restante da semana, meu final de semana, tomando analgésico, que vai chegar uma hora que esse analgésico nem mais efeito vai fazer. Porque eu não estou tratando de forma adequada a origem. Isso que está trazendo essa dor. E a gente não pode jamais esquecer de que a dor ela é um recurso educativo da providência divina. Através da dor, a providência divina nos iguala. Ela coloca todos num pé de igualdade. Seja aqueles mais afortunados, os mais pobres, os mais fortes, os mais fracos. A dor, ela é igual para todos. Por isso, essa dor faz com que muitas vezes nós refletimos, né, nos traz a reflexão para entender por que estamos sofrendo. Buscar a origem dessa dor. E aí, meus amigos, a gente sente, né, que de alguma forma nós precisamos mudar. Mudar algo que não está mais de acordo. Algo que está nos provocando sentimentos, desequilíbrios. Se eu sinto algum tipo de dor, eu procuro quem? Eu procuro aqui na Terra um especialista. Se eu estou com dor de dente, eu vou a um dentista. Se eu estou sentindo dor no meu joelho, eu busco um ortopedista. E assim por diante. Eu vou atrás de um especialista para que esse especialista me ajude a encontrar a origem dessa dor e colocar termo nela. Só que aqui a gente está falando não de dor física, né? Nós estamos falando de dor espiritual, da dor da alma.
Então, se eu estou com dor na alma, eu preciso procurar quem? Um médico da alma, certo? E qual foi o médico que curou leprosos, paralíticos, trouxe da morte? Jesus. E Jesus, há 2000 anos atrás, ele já deixou a receita prescrita. Ele já prescreveu a receita do que nós deveríamos fazer para que nós acalentássemos ou cessássemos as dores de nossa alma. Pois bem, então, meus amigos, por onde Jesus andou, ele sempre foi procurado por pessoas doentes. E todos os tipos de doenças que existiam naquela época. Como eu citei há pouco, lepra, cegueira. Imaginem, há 2000 anos atrás, o que era medicina? Nada. Você tratava com ervas, ou com alguma coisa desse tipo. Mas Jesus não. Jesus acolhia a todos. Acolhia e curava-os. E sempre atendia a eles com palavras carinhosas, envolvidas daquele seu magnetismo, que a todos cativavam. Pois bem, só que muitos daqueles que foram curados fisicamente por Jesus voltaram a adoecer. Mas essa doença, ela voltou porque não estava a sua origem no corpo material. Porque a doença material, o corpo físico, ele é relativo. Porque todos nós caminhamos para a morte. Então é natural que haja o desgaste físico do nosso corpo até que ele liberte as amarras e desprenda o nosso espírito, que vai depois, se preparar para uma nova jornada reencarnatória, ou até mesmo trabalhar um tempo lá na erraticidade, lá no plano espiritual. Mas o certo é que aquele suporte inicial magnético que curou aquela criatura, a criatura não foi capaz de reverter o seu pensamento. A forma como ele pensava, a forma como ele conduzia a sua vida. Então, é óbvio que aquela doença, cedo ou tarde, voltava. Porque Jesus tratou o corpo, mas a pessoa, ela não tratou a sua alma. Ela não tratou a origem daquela sua dor. E é certo dizer também que muitos lograram, conseguiram fazer essa reforma íntima e se curarem. Mas Haroldo Dutra, ele fala, numa passagem parecida com essa, que 100% das pessoas que foram curadas por Jesus morreram. Graças a Deus essas pessoas, há 2000 anos atrás morreram, porque imagina se tivessem ainda encarnadas aqui na Terra. Então é preciso considerar que a gente está falando da saúde do espírito. Buscar a causa. O que me deixa angustiado? O que me deixa triste? O que me leva para uma depressão? O que me leva para um desespero a ponto de tirar a minha própria vida? Para uns vai dizer que foi a perda de um ente querido, do trabalho, do emprego, da fortuna. Tudo isso podem ser motivos para aquelas pessoas. Cada um tem a forma de sentir essa dor. Mas, necessariamente, meus amigos, lá no fundo mesmo, o que acaba faltando é a nossa fé e a nossa resignação. Uma coisa muito interessante, a gente tem que entender por que essa nossa alma adoece. E tem uma passagem no livro, que eu vou ler agora aqui para vocês, Ação e Reação, onde
o André Luiz, ele está fazendo um atendimento, ele sai com um espírito chamado Silas. E esse espírito, ele vai visitar uma casa onde tem ali uma pessoa. Essa pessoa ela está sendo obsidiada pelos seus 2 tios, que estão tentando fazer de tudo com que essa pessoa precipite o seu retorno, né, à pátria espiritual, seja sendo assassinada ou até mesmo através de um suicídio. Essa pessoa herdou uma fortuna muito grande do seu pai. Porém, essa fortuna só foi herdada através do assassinato desses seus 2 tios. Então, o pai assassinou os 2 irmãos para ficar com essa fortuna. E, por consequência, esse filho herdou a fortuna. Só que o pai, ele havia sido já tirado, né? Ele já havia sido resgatado de alguma forma, e esses espíritos já não tinham mais acesso a esse pai. Então eles fizeram o quê? Eles estabeleceram um processo de obsessão em cima do filho. Baseado nisso, Silas, ele instiga esses espíritos, começa a visitar esses espíritos para entender como é que funciona esse mecanismo, por exemplo, de obsessão. E para que André Luiz também ali aprendesse na condição de aprendiz. Então ele questiona, faz alguns questionamentos, eu vou ler de uma forma muito resumida aqui. Ele diz o seguinte, tá? O espírito chamado Lionel, que era um dos obsessores. Todos possuímos, além dos desejos imediatistas comuns, em qualquer fase da vida, um desejo central. Um tema básico, dos interesses mais íntimos. Por isso, além dos pensamentos vulgares que nos aprisionam a experiência rotineira, emitimos com mais frequência os pensamentos que nascem do desejo central, que nos caracteriza. Pensamentos esses que passam a constituir o reflexo dominante de nossa personalidade. Então ele está dizendo aqui o seguinte, olha, a todo momento, a todo instante, a todo segundo, os encarnados eles estão emitindo pensamentos, emitindo comandos. Mas são pensamentos vulgares, que ele quer dizer aqui no sentido de eu vou tomar um copo d'água, me dá vontade, vou tomar um copo d'água, eu vou ao banheiro, né? Eu vou andar de bicicleta. Essas coisas rotineiras que os nossos pensamentos estão o tempo todo, né, dando comandos. Mas ele fala aqui também, aqui é que está a chave. Ele fala de um desejo central. É esse desejo central que eles veem e percebem o espírito. Todos nós, todos os encarnados, sem exceção, nós temos um desejo central. E, lamentavelmente, se fosse diferente, não estaríamos aqui na Terra encarnado, mas são desejos de uma ordem não tanto elevada. Alguns têm desejos em dinheiro, cobiça, que é no caso, né, desse rapaz aqui. Pessoas que têm desejos, viciações sexuais. Tem pessoas que vivem pensando, vivem odiando. Pessoas raivosas. Então todos nós temos um desejo central. E aqui ele continua dizendo o seguinte, desse modo é fácil conhecer a natureza de qualquer pessoa em qualquer plano, através das ocupações e posições em que prefira viver. Assim, é a crueldade o reflexo do criminoso.
A cobiça é o reflexo do usuário. A maledicência é o reflexo do caluniador. É reflexo do ironista, o escárnio. A irritação é o reflexo do desequilibrado e do odioso. Tanto quanto a elevação moral é o reflexo do santo. Conhecido o reflexo da criatura que nos propomos retificar ou punir, é assim muito fácil superalimentá-la com excitações constantes, robustecendo-lhe os impulsos e os quadros já existentes na imaginação. De forma resumida, meus amigos, esses obsessores, eles não plantam nada demais daquilo que nós já temos. Se é uma pessoa raivosa, o famoso brabão, se ele está no trânsito dirigindo, se alguém fecha ele ou se alguém buzina atrás, não precisa de muita coisa. Aquele obsessor só vai fazer assim, ó, como se fosse uma brasa. Quem gosta de fazer churrasco sabe o que eu estou falando, né? Mete fogo. Aí ele já sai perseguindo aquele carro, já abre a janela, põe aquela mãozinha com o dedinho bonito lá para fora, fala aqueles absurdos. Por quê? Porque esse é o desejo central dele. Mas por que é que eu estou falando de desejo central? Por que eu estou falando de obsessão se o tema é dor, né? As dores da alma? Porque são justamente esses nossos desejos centrais que startam esses nossos sentimentos de forma inconsciente. Muitas vezes é de forma inconsciente. Nós fazemos coisas de maneira automática. Quando a gente fala de desejo central, existe na passagem aqui desse livro, Boa Nova, a história de Maria de Magdala, que foi uma das maiores conversões, né, uma das maiores reformas íntimas que se tem notícias. Porque Maria de Magdala, ela era uma cortesã, ela era uma prostituta que recebia em seus aposentos generais romanos e todos os tipos de homens ricos que a cortejavam naquela época. E ela um dia ouviu a palavra do Cristo. E aquela palavra do Cristo mexeu de forma muito profunda com ela. Tanto é que a fez ir até onde estava Jesus. Ela foi procurar Jesus. Aquilo lá mexeu de uma forma nas suas cordas mais íntimas. Chegando na casa de Simão Pedro, ela foi ter com Jesus uma conversa. E já chegou se explicando, né, falando que ela era uma mulher impura, que Jesus, por ter o dom divino, conhecia o íntimo da alma dela, que conhecia todos os seus pecados. Então Cristo lhe disse palavras de consolo, de conforto, dizendo que não é o sentimento de culpa. Você não precisa ficar com esse sentimento de culpa, porque Deus não condena ninguém, né, à perdição eterna. E lhe disse outras coisas tantas também, que mudou completamente o seu padrão vibratório. Então, o tema central de Maria de Magdala, ela era uma pessoa que ela tinha uma viciação sexual. Só que lá no fundo, mas bem no fundo mesmo, então vocês imaginem que se os obsessores, espíritos inferiores, conseguem enxergar o nosso tema principal, imagina Jesus, imagina Cristo. Então Cristo, ele já olhou para ela com aquele olhar meigo e mostrou a ela que ela queria mesmo era amar e ser amada. Por que eu disse antes que foi uma das maiores transformações que teve na passagem, né, dos evangelhos? Porque ela deixou de ser uma pessoa viciada em sexo e se transformou numa apóstola dele. Ela foi ter com os seus
ela começou a trabalhar e ela começou a cuidar dos leprosos. Ela começou a amar de verdade. E ela começou também a ser amada. Então isso, meus amigos, modificou completamente aquele tema, aquele desejo. Então ela transformou aquilo numa potencialidade, convertendo numa ação do bem. E muitas das vezes nos faltam isso, né? Porque através do amor ao próximo que a gente consegue converter os nossos mais... através do amor, da caridade, que a gente consegue converter as nossas maiores dificuldades. Eu vou ler um trecho aqui do livro Ceifa de Luz, que é do Espírito André Luiz, que é uma psicografia do Chico Xavier, por Emmanuel, e ele diz o seguinte: indiscutivelmente, nem sempre conseguimos eleger as ocorrências que nos favorecem os melhores desejos, mas podemos, em qualquer posição, escolher o estado mental justo para aceitá-las. E de forma construtiva, verificamos que a bondade de Deus nos concede a bênção do trabalho, na qual ser-nos-á possível ajudar-nos para que o céu também nos ajude, abreviando qualquer período de prova, renovando o campo íntimo, sublimando a existência e acendendo a luz inapagável do Espírito em nosso próprio destino, para a edificação do futuro melhor. De forma muito clara, o que Emmanuel está nos dizendo? Olha, ser é uma coisa, estar é diferente. Eu posso ser branco ou negro. Eu posso ser um homem alto ou posso ser um homem baixo. Eu posso estar amando, eu posso estar odiando. Então percebe que tem coisas que a gente não muda, que nós não vamos conseguir mudar, mas tem coisas que dependem da gente, depende do nosso estado e do nosso pensamento. Então, a mensagem principal é o seguinte: por que minha alma dói? Por que eu fico angustiado? É buscar a causa, é buscar a origem e trabalhar isso através da reforma íntima. Tem pessoas que levam 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90 anos e não conseguem descobrir. Outros precisam de várias encarnações. Mas um dia todos nós iremos descobrir qual é a nossa ideia central e converter ela em benefício do próximo, com amor, com caridade. As almas resignadas e valorosas se enriquecem com os dons da experiência. Usemos, então, as nossas más experiências, as nossas dificuldades, para nos tornarmos seres mais fortes, mais valorosos e mais resignados. E dessa forma, vamos aos poucos trabalhando todas essas questões que nos deixam angustiados, que nos deixam oprimidos e muitas vezes odiosos. Bom, meus amigos, hoje era isso, o tema. Agradeço a presença de todos e convido aos nossos irmãos médiuns para se posicionarem para a nossa fluidoterapia. Pai de amor e infinita bondade, nós que aqui estamos mais uma vez, nessa casa do caminho, buscando alento para os nossos corações, para os nossos sentimentos. Primeiramente, Senhor, agradecemos pela oportunidade de aqui estarmos recebendo o amparo da espiritualidade, o amparo desses nossos irmãos que aqui se encontram. Nós, senhores, seguimos na nossa jornada com as nossas dores, com as nossas dificuldades. Mas nós sabemos, Pai,
que o Senhor não desampara a nenhum de vossos filhos. E por isso, nós aqui nos colocamos na condição de filhos que precisa desse amparo, desse amor, desse acolhimento, para que possamos entender lá no fundo por que nos angustiamos, por que agimos com uma conduta indiferente perante os nossos irmãos, por que fazemos todo o mal que não desejamos e não fazemos todo o bem que gostaríamos. Senhor, aqui nos colocamos e pedimos que nos ampare. Espiritualidade amiga, obrigado pela oportunidade do trabalho, pelas energias e por todo amparo nessa casa. E que assim seja. Assim seja.